Olá, muito boa noite. Muito boa noite a todos os ouvintes da rádio conectadoscomdeus.org. Aqui quem vos fala é o Joilson Corte. Estamos começando mais um programa Saúde Total aqui nesta rádio, nesta noite de segunda-feira. Hoje está um pouquinho frio aqui no sul, né? E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui ao vivo fazendo esta programação, falando sobre saúde, que é tão importante nesse tempo em que estamos vivendo. A saúde, os três âmbitos da saúde, a física, a mental e a espiritual, todas estas são muito importantes. Então eu agradeço a Deus por mais uma semana que Ele tem cuidado de nós e pelos ouvintes que estão aí conectados conosco, ouvindo na rádio conectadoscomdeus.org. E eu quero mandar um abraço a todos os ouvintes então e falar que você que está chegando aí, já vai deixando o seu olá, aí na rádio conectadoscomdeus.org, ali no site tem um espaço do chat, vai deixando o seu olá, para que nós mandemos aquele abraço para vocês, ok? E alguns ouvintes estavam com dificuldade de comentar a partir de um dispositivo móvel, a partir do celular, então eu disponibilizei ali no chat da rádio um link bem curtinho que você copia e cola no navegador do seu celular. Você vai ser levado para o grupo do WhatsApp, um grupo temporário, fica tranquilo, ele não vai ficar para sempre no seu celular, te incomodando. Mas ali nesse grupo, enquanto nós estivermos aqui ao vivo, online, aqui na Rádio Conectados com Deus, você vai poder comentar ali também neste grupo e nós vamos poder mandar aquele abraço então para você também, ok? Então, fique conectado conosco, agora 8 horas e 36 minutos. Nós vamos, então, conforme o nosso costume, ler o versinho de saúde do dia, ler a meditação de saúde, um resumo dela, na verdade. E logo mais, daqui a pouquinho, depois do primeiro intervalo musical, vamos ter hoje conosco o terapeuta Paulo Feijó, aqui de Rio Grande. Não é o Paulo Feijó que está na rádio das 11 ao meio-dia, porque das 11 ao meio-dia, todos os dias, tem a programação aqui também na rádio, né? Todos os dias. E o Paulo Feijó ali de Curitiba dá entrevista das 11 ao meio-dia com o Maurício de Souza, né? Mas segunda-feira à noite, excepcionalmente, nós temos a segunda edição do Saúde Total, hoje com o terapeuta Paulo Feijó aqui de Rio Grande. Muito bem, vamos à meditação então da nossa noite. E a meditação de saúde, o versinho que tem a ver com a saúde, é o de Jó, capítulo 29, o versinho 2, que diz assim: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Olha que interessante esse versinho, Jó 29, 2. E aqui a autora norte-americana, a maior escritora feminina americana, lida mundialmente, diz assim: temos uma família grande, muitos hóspedes, mas nem carne nem manteiga é posta na mesa. Olha que interessante. E em seguida, mais adiante, ela diz que na sua grande família muitas vezes alcança 16 pessoas e nela há homens que trabalham no arado, derrubam árvores. Esses exercitam vigorosamente o corpo, mas nenhuma partícula de carne é posta em nossa mesa. Ela não tem sido usada por nós desde a reunião campal de Brixton. Depois disso, nunca foi minha intenção oferecê-la em qualquer época em minha mesa. Mas mais abaixo ela diz que o uso do queijo também recomeçou. Depois de alguma insistência que fizeram com ela, né? Por alguns que gostavam dele, contudo logo controlei isso, por alguns da casa. E por fim ela fala que escrevi isso a fim de dar a você uma ideia da maneira como temos vivido. Jamais desfrutei de melhor saúde do que a que tenho agora, e nunca escrevi tanto. Levanto-me às 3 da manhã e não durmo durante o dia. Muitas vezes estou em pé desde a 1 hora da manhã, e quando minha mente se encontra sobretudo preocupada, levanto-me à meia-noite para escrever coisas que me têm sido recomendadas com insistência à mente. Louvo ao Senhor de alma, coração e voz por sua grande misericórdia comigo. É a inscrição aqui. Olha que interessante, meus queridos
ouvinte, meu querido amigo, minha querida amiga. A escritora aqui, ela usa então o verso aqui, referência de Jó 29:2, dizendo que na vida dela agora tudo está melhor, a saúde dela está melhor, né? E realmente, as pessoas que deixam de comer carne, que deixam de usar, aqui ela não fala só sobre a carne, mas sim sobre a manteiga, né? Que são coisas assim também com bastante gorduras. As pessoas que fazem uma alimentação mais saudável, elas dormem melhor, elas vivem melhor, o corpo ele flui melhor, a digestão é mais rápida, né? Essa semana eu fui na médica com a minha esposa e meu filhinho, né? Exame de rotina, com meu filhinho recém-nascido. E ela estava falando dessa referência, mal sabia, né, que nós somos vegetarianos. Ela falou, olha, se você comer a carne, você demora para ter digestão, mas se você come outra coisa, assim, legumes, verduras, vocês têm digestão mais rápido, né? Ela explicando isso porque explicou que o leite materno no bebê também tem uma digestão muito rápida, né? E é isso aqui que a escritora está dizendo, né? Então, o verso diz, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Aqui se aplica inversamente a essa meditação, porque muitas pessoas se lamentam, puxa, olha, eu fui inventar de comer algumas coisas erradas, de fazer isso, fazer aquilo, agora eu não estou tão bem, se eu não tivesse mudado a minha dieta eu estaria melhor. Aqui o caso dela foi o contrário, mudando a dieta melhorou-se muito. E você é convidado a fazer essa experiência também, né? Então nós começamos com essa meditação de saúde, vou convidar você a orar nesse momento, para nós convidarmos o nosso Deus Supremo a estar conosco, então, nessa programação. Oremos. Querido e grandioso Pai, Deus de amor, bondade e misericórdia, louvamos ao Teu nome pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, ao vivo nesta rádio, bendizendo ao Teu nome e falando da saúde, a saúde que tanto o Senhor quer que nós tenhamos, como diz na Tua palavra, que tenhamos saúde, que vamos bem espiritualmente, João capítulo 2. Pai, agora fique conosco nesta noite, nesta programação e abençoe. Assim suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos ouvintes, 20 horas, e 41 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo musical. Depois desse intervalo, nós vamos estar ao vivo com o terapeuta Paulo Feijó. E o terapeuta Paulo Feijó vai discorrer conosco aqui de um assunto muito interessante hoje. Doenças articulares e alimentação. O que tem a ver, será, com a má alimentação, as doenças articulares? Você ficou curioso? Olha, eu fiquei também curioso para nós comentarmos sobre esse assunto. Então, chama a música e já já voltamos.
Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde Total, apresentado pelo Joilson Corte aqui na Rádio conectadoscomdeus.org. Você que está chegando aí, já deixa o seu alô, pode ser no chat, ali da Rádio conectadoscomdeus.org ou no WhatsApp. O link está lá no chat também da Rádio conectadoscomdeus.org. Para quem tem celular, às vezes é mais fácil você usar o link ali do WhatsApp e acessar e deixar o seu alô, a sua pergunta. Porque hoje estaremos entrevistando o terapeuta Paulo Feijó, aqui de Rio Grande. Quero chamar ele aqui nesse momento, então. Boa noite, Paulo Feijó. Boa noite, ouvintes da Rádio Conectados. É um prazer estar retornando para um assunto que, creio eu, que é oportuno para o clima, né? Nosso clima, o clima do sul do Brasil. Muito bem, exatamente. Dores articulares. E para quem não sabe, o próprio terapeuta Paulo Feijó, ele é um ouvinte assíduo e assistente, né, da TV Conectados com Deus e da Rádio Conectados com Deus também, né, seu Paulo? Sempre ligado, eu gosto muito mesmo. E os assuntos sempre oportunos, né? Agora mesmo estava ouvindo sobre profecia e uns assuntos interessantes, né? Muito e a gente bem. Tem que estar ligado mesmo, prestigiando. Com certeza, maravilhas. E hoje, então, Paulo, nós vamos abordar aqui sobre como você bem disse, né, sobre doenças articulares e a má alimentação e a alimentação que está envolvida nisso aí. E tudo isso está no nosso contexto também, porque eu vivo visitando, né, algumas pessoas e os idosos sempre falam, olha, nesse frio eu tô com uma dor aqui na articulação e tal, né? E eu tenho um grande amigo meu, na verdade, aqui, o Jorge, e ele me diz que, olha, parece que é alguma coisa, sempre no sábado, no dia dele vir pra igreja, ele quer vir pra igreja, ele é muito animado, né? E aí dá aquela dor na articulação da perna dele, né? E aí ele não pode caminhar, puxa vida, aí ele fica chateado. Mas, então vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, enquanto os ouvintes que tiverem alguma pergunta, vão mandando a pergunta aí, ou então na radioconectadoscomdeus.org, no site, ou então no WhatsApp, que também está com o link ali, já também no chat da rádio, né, professor Paulo? Eu estou a postos aqui e estou ansioso para colocar aqui alguma saída, algumas soluções nesse inverno muito frio, né? E quando a nossa resistência cai bastante, né? É verdade. Com a temperatura baixa, não tem aquele que não diga, pô, mas essa articulação aqui tem mau jeito. É verdade. Essa articulação, como tá me doendo a coluna. Sim. Agora sim, irmão Paulo, as articulações, elas doem no frio, mas o frio não é a causa. Por que a gente tem essas dores da articulação? O que o professor nos diz? Bom, eu posso colocar assim, meu irmão.
meus amigos ouvintes. Nós tínhamos ótima saúde outrora no passado, mas foi decaindo. E esse decair, vale a máxima, nós somos o que nós ingerimos, o que nós comemos, né? Sim. Nós captamos o nosso sistema digestório. Sim. E a alimentação pós-guerra, ela ofereceu diversos impactos na saúde. O alimento antes ele estragava facilmente. Para conservar alimentos, se guardar alimentos, não tinha esses processos que hoje nós temos, né? Sim. Para armazenar e preservar os nutrientes, eis a grande dificuldade. Armazenar é bem fácil. Agora, preservar a nutrição daquele alimento é que se tornou um impasse, né, na nutrição mundial. E na Primeira Guerra Mundial tivemos um grande impacto nisso. Na Segunda Guerra Mundial houve alguns cuidados, um progresso na industrialização, que foi o retirar de fibras, né? O açúcar, na sua cor original, ele tira os minerais de nossos ossos, né? E nossos ossos, eles são constituídos de cálcio e fosfato. Sim. E esse artigo de alimentação, ele ficou muito pobre. Foi retirado tudo que havia de bom no açúcar. E esse açúcar, essa sacarose, que é o açúcar mais usado, o produto da cana, né? Sim. Mais usado em todo o mundo, ele teve uma ação nefasta em todo o corpo humano, inclusive nos ossos. Então pode-se dizer o seguinte, que a industrialização do açúcar, um dos produtos mais usados pós-guerra, né? Apareceu muita guloseima, tanto para a criança como eles acreditavam o seguinte, os propagandas do açúcar eram vantajosos. Se tinha ali um produto gostoso, viciante, mas também que retirava, que roubava os minerais do corpo. Que coisa. E esse efeito foi se vendo no decorrer do tempo, né? O seu uso mundial. Se a gente fosse dizer assim em resumo, professor Paulo, o açúcar em si daria pra gente fazer só uma palestra aqui falando do açúcar e os seus malefícios para a saúde, não é verdade? Com certeza. E açúcar tem meu pai era mecânico. Eu gostaria de colocar essa... Sim. Meu pai era mecânico e um bom mecânico. Sim. Era torneiro mecânico, ele sabia tudo de máquina, era com ele mesmo. Ele desmontava um automóvel e montava até de olhos fechados. Olha só. E ele sempre me dizia, quando eu era pequeno, tu queres acabar com uma máquina que ela não aceita nenhuma retífica, pode ser motor a diesel ou a combustão a gasolina. Tu coloca 1 quilo de açúcar dentro de um tanque de combustível, liga essa máquina vai durar justamente de 5 a 7 dias e não vai ter retificação. Não vai ser colocada fora. Que interessante. E a gente pensa assim, e o nosso corpo humano, então? Poxa vida, é verdade. Partes de aço, né? Pois é. Agora, a dor em si das articulações, né? Que essas alimentações, principalmente o açúcar, ele traz. Eu já vi dizer que as dores até são boas, porque elas avisam alguma coisa, não é isso? É verdade. Isso me lembra, irmão Joelson, Sim. uma situação em 1975, uma matéria especial do Fantástico, que 2 crianças gêmeas, elas não tinham sistema nervoso
que ele denuncia, né, para o Sim. corpo algum perigo que está acontecendo interno, Isso. o sistema nervoso dessas crianças não funcionava. E então essas crianças estavam quase morrendo de pneumonia, porque eles não sentiam dor nenhuma. Eu tive pneumonia, e dor de pneumonia parece que tem uma faca enfiada pelas costas, né? O pessoal chama de pontada, né? E elas a tal pontada, né? O pneumococo inflama e dá uma dor intensa mesmo. Uhum. Nada mais a pneumonia mais mata a criança no mundo, né? Sim. Uma doença inflamatória. E aí eles é usado muito a espacelina, né? Uhum. E na época essas crianças tiveram que tomar doses muito altas de espacelina, porque estavam com quase que as duas crianças morreram, porque não conseguiu sentir nenhuma dor. Uhum. Então não sentir dor faz mal mesmo, irmão. Olha o sistema nervoso dele tem algum problema, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha um livrinho em casa chamado Gratos Por Quê, da Casa Publicadora, eu acho muito interessante. E em um desses episódios, em um desses capítulos tinha Gratos pela Dor, e explicava também de uma outra criança que às vezes podia pisar no fogo e não sentia nada, mas isso era muito prejudicial, né? Então a primeira lição que a gente aprende aqui nessa noite é que quem tem dores nas articulações tem que agradecer, né? Agradeço a Deus por isso, é verdade. Mas por quê? A sensibilidade é essencial, né? É essencial. Sim, senão você ia desgastar o seu joelho, desgastar, né, as articulações todas e sem saber que tá alguma coisa errada, né? O que o irmão está falando, eu penso assim, quem não teve já cãibra, que é uma dor horrorosa, né, irmão? Sim. Que dor intensa, né? Sim. E é do nada. Ela não avisa, daqui a pouco ela dá e aquele músculo se contrai, rigidece e a pessoa sente aquela dor horrorosa. Às vezes até na barriga, sim. Não é verdade? Sim. E isto aí tem tudo a ver com os alimentos, a glicose, a sacarose, os alimentos sem fibra. Nós falamos do açúcar, né? Sim. O passo seguinte seria a farinha. A farinha de trigo, ela se transforma em glicose, todos nós soubemos, né? Sim. E essa glicose, ela também atrapalha e muito na relação músculo-osso. E como a glicose ela rouba os minerais do corpo, e entre eles o próprio cálcio, também tem aquele agravante das pessoas que tomam medicamento para pressão, geralmente elas sofrem mais esse tipo de problema do que outras pessoas. As dores nas articulações? Exatamente. Nossa. Por quê? Porque cai os níveis de minerais do corpo. Uhum. Entre eles, o potássio. Sim, potássio. O PA, o magnésio, também cai bastante, né? O cloreto de magnésio, que é o PA, né? E a gente recomenda, todas as pessoas que têm muita cãibra, eu tinha uma irmã que ela tinha cãibra até na barriga. Nossa! E é uma coisa horrível. E ela não sabia o que fazer, nem tinha o que fazer, né? A gente não sabia dessas histórias, né? Ela já faleceu já há algum tempo. E aí, por quê? Estava em desequilíbrio. O corpo estava desequilibrado, tinha um desequilíbrio mineral. Depois que foi sanado aquele desequilíbrio, passou-se. Olha só. Voltou ao normal, né? Não tinha mais aquelas câimbras. Ela disse que tinha câimbra até na orelha. Olha só. Não era fácil. Então, rapaz, as dores das articulações são afetadas pelos minerais ou a ausência deles, é isso?
Já Então, pensou? tudo que a gente come Então, às vezes a que pessoa rouba diz, mineral, ele é, dá essas dor na articulação. é. Agora, a gente vem numa crescente, hoje se usa glicose, ou se não tem açúcar demais, tem sal demais, não é verdade? Isso é verdade. Tudo ou é doce demais, e aí a gente fala do doce, não no bom doce, né, irmão? Sim. Nós estamos falando aí da amilopectina, que é o açúcar do trigo, né? Uhum. Nós estamos falando de sacarina, de sucralose, de aspartame, né? Uhum. E esse tudo ou tem. Ah, não como açúcar, mas como um monte, eu coloco adoçante, que é pior ainda, né? Que não Sim. são assimiláveis pelo corpo. E aí a insulina, nós temos uma aceleração de produção de insulina, depois chega um pico, que depois chega, o corpo acostumado com grandes doses de glicose, aí fica uma estafa, e a estafa nada mais é que o diabetes, né? Sim. E o corpo fica enfraquecido, aí sim, vem outras enfermidades, entre elas, com certeza, a nossa rigidez muscular. E falando de rigidez muscular, vem aí o aformigamento, né? Sim. Alguém pode chegar e acordar num dia e ter uma dor intensa de uma das pernas, Sim. ou um dos braços, mas dor daquelas intensa mesmo. Essa pessoa, ela está sofrendo aquela dor e não sabe de onde vem. Será que eu não tenho feito caminhada, exercícios, né? Sim. Estou muito sedentário. Isso. Essa dor sem aparente, a minha nutrição está razoável. E eu tenho uma mobilidade mediana. Agora, por que eu estou tendo aquela dor? Repentina. Exatamente. Essa dor repentina pode ser nada mais, nada menos que um rompimento arterial, Nossa. a chamada trombose. Ah, A chamada trombose. interessante. E às vezes a gente pensa, isto é só para as pessoas de mais idade, não é verdade. Os irmãos e o rádio ouvintes podem ter certeza que acontece isso até em crianças. Sim. Acontece isso até em mulheres grávidas. Olha que interessante. Então, e isso tem que ver com a alimentação? Tem sim. Olha que coisa. Agora, uma pergunta, não sei se o terapeuta Paulo tem a resposta, mas eu particularmente acho que mulher tem mais dores nas articulações do que os homens. O que o senhor diz? É igual? É verdade. É verdade? É verdade, é bem verdade mesmo. Olha só. A mulher, existe mais sofrimentos ligados a dores articulares com as mulheres em 3-1. Ou seja, 3-1. as mulheres têm fibromialgia, os homens têm mais gota, sofrem mais de artrite, mas sempre em quantidade e intensidade as mulheres sofrem mais. Que interessante, né? Puxa vida. E o senhor falando aqui, eu tava me lembrando aqui mesmo que eu conheci algumas pessoas com fibromialgia e nunca foi um homem, sempre eu conheci as mulheres com fibromialgia. É verdade. Olha que interessante. Os homens têm mais gota. Tem mais gota. Olha entendeu? Só que interessante. Agora, existe... É importante. Sim, pode dizer. É importante manter o nível daqueles hormônios que são predominantes, tanto num homem como numa mulher, nos níveis compatíveis com a idade.
Ah, sim. O estrogênio está ligado a dores articulares? Hum, Sim, de certa forma, sim. A testosterona está ligado? Sim, também sim. uhum. Agora, assim, só recapitulando o que a gente já falou mesmo, mas se a gente fosse eleger o número um, o inimigo número um das dores articulares, seria o açúcar ou não? Seriam as diversos tipos de glicose. De glicose. Mas De principalmente o açúcar, eu glicose. acho que do refrigerante, porque o gás do refrigerante já ajuda também, eu acho, um pouquinho a descalcificar os ossos, não é isso? A própria, o próprio aspartame, a sacarina colocada nos refrigerantes também. Vixe. Então, olha só, se você E é jovem, tá nos ouvindo e não tem dores nas articulações e fala, olha, isso aqui não tem a ver comigo. Cuidado que pode ser uma armadilha aí, né, doutor Paulo? é verdade. O, com a, com aqueles os ingredientes que eles colocam, a gente falou do açúcar, né? Sim, aham. Mas a gente pode falar também no que acompanha os sais, o excesso de sal também, né? Esse também. Ah, sim. E o glutamato de monossódico, alguém já falou, alguém já ouviu falar sobre isso? Sim, já ouvi falar, glutamato monossódico. Glutamato de monossódio. Então, esse somatório de retirar a fibra, de maior absorção de glicose em diversas formas, somado, e não é poucos os alimentos que contêm os dois, né? Sal e açúcar. Sim, Você vê numa lata de suco de massa de tomate, tem sal, tem glutamato de monossódio e tem sim, açúcar junto. é verdade. Tem os dois juntos. E são descalcificantes. Multiplica a descalcificação, a desmineralização. Ei, Não existe mineral aí olha só. que suporte, né? Certo. Professor Paulo, é o seguinte, tem vários ouvintes aqui de várias partes nos ouvindo, né? Acredita que tem ouvinte até da Bolívia conectado aqui conosco, ô professor? Da Bolívia, do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Pernambuco, Espírito Santo, vários lugares aqui. Está aparecendo aqui para mim ouvintes, né? E o Joás Barbosa, inclusive, meu diretor na comportagem, né? Ele fala que no chat saúde é Sim. algo muito precioso, né? Ele estava ouvindo assim que eu comecei a falar sobre a saúde no início da programação. Um grande abraço para ti, Joás Barbosa, né? E assim, falando sobre as doenças articulares, eu tenho certeza que a trofoterapia, né, o tratamento Sim. através das plantas, ele pode ajudar em alguma coisa, né? A gente não vai falar disso agora, mas é para deixar no ar porque a gente vai chamar um intervalo musical. E depois a gente vai responder isso aí, né, professor Paulo? Irmão, só que eu colocaria uma escadinha que posteriormente nós vamos desenvolver, Sim. que nós falamos da glicose Isso. e no caso das diversos tipos de glicose e o excesso de sal e glutamato de monossódio. Depois nós vamos falar sobre os níveis de creatina e o poder do excesso de proteína para descalcificação óssea também, né? E justamente que gera dores articulares. Muito interessante, excesso de proteína. Eu vou ficar com isso na cabeça enquanto eu chamo o intervalo musical aqui, viu? Até daqui a pouquinho então, agora 21 horas e 9 minutos. Vamos para um rápido intervalo musical e já já voltamos. De graça d'água da vida, é só chegar aos pés de Cristo. Ele é quem convida. Vinde a mim, quem estiver cansado, eu te dou alívio. Te dou paz.
Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Saúde Total na rádio conectadoscomdeus.org, agora 21h13. E você que está ligadinho aí conosco, um grande abraço para você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido ouvinte. Quero mandar um abraço aqui para Isabel Corte, minha mamãe que está nos ouvindo ali no chat. Boa noite, abraço a vocês. E também para Ellen Machado Feijó, que está nos ouvindo também. E o assunto de hoje está muito interessante. Estamos falando sobre doenças articulares e alimentação, a má alimentação, o que tem a ver, não é mesmo, professor Paulo? Com certeza. Com esse tempo frio, muita gente está sentindo dor, né? E não sabe o que fazer, né? Poxa vida, e muita gente também, eu já entendi aqui pelo primeiro intervalo que nós, né, no primeiro bloco aqui, muita gente está cavando as próprias covas com o dente, não é isso? É verdade. Puxa vida. É verdade. Então... Quando nós soubemos do que nós prejudicamos, já fica melhor de atacar contra eles, né? Sim, é verdade. Com certeza. Então, se você é jovem e não quer ter problema nas articulações, ou já conheci jovens que têm problema nas articulações também, por incrível que pareça, né? Você deve cuidar da sua alimentação, do sal, açúcar que você ingere indiretamente nos enlatados, embutidos, né? Isso é muito interessante. É verdade. Mas agora, eu fiquei curioso, porque tem gente que fala... Hoje, a meditação que nós demos para iniciar aqui, a rádio, a escritora aqui, ela fala que ela conseguiu deixar a carne, conseguiu deixar a manteiga, né? E muitas pessoas falam assim, não, a carne tem muita proteína, isso é muito bom. E agora o professor fala aí que proteína pode causar dores nas articulações? Que papo é esse? Irmãos, rádio ouvintes, com certeza, com o tempo frio, nos apetece comer e comer mais do que realmente no verão, né? Com temperatura mais alta. Uhum. E se apetece aquela sopa, né? Aquela sopa com galinha à noite, aquele caldo, aquele bife lá na janta, porque cheguei do serviço, agora estou descansando em casa, agora vou fazer aquela janta, né? Sim. Só que existe uma escadinha, eu chamo uma escada, a escadinha da dor, Ixi, que a gente deve evitar. não quero nem saber dessa escada. Não, nós, com o frio, o corpo se fecha. Sim. A gente aumenta o apetite. As pessoas comem mais. Comem mais, como nós estávamos falando, coisas mais... com mais calorias, com certeza. Mais gordurosas. Apetece, né? Sim. Não só a temperatura. Agora, é bom, mas nós temos não só a estação pede isso, mas a gente deve manter uma disciplina corporal. Isso. Existe uma escada, falando em proteína. Essa escada, toda a proteína, principalmente as de origem animal, não só elas, mas principalmente as de origem animal, é de difícil digestão e assimilação. Toda a proteína de origem animal vai formar o ácido úrico. Olha só. Posteriormente, alguém pode fazer lá o exame lá de ácido úrico, tá baixo. Muitas pessoas chegam lá no meu estabelecimento e dizem assim, olha, meu nível de ácido úrico realmente está baixo. Mostra o exame e está baixo. Está baixo, mas aquela pessoa já tem até uma artrite. Olha. Dói, o ombro dela está todo deformado. E às vezes a pessoa tem um ácido úrico muito alto e ela não tem nenhuma dor articular. Sim. Então varia meio. Tem fator genético? Tem.
tem vários fatores aí que nos dão nos fazem assim perder muito o diagnóstico. Por isso os médicos se perdem um pouco, né? Sim. Muitas pessoas agora, o corpo sempre apresenta uns sinais. E esses sinais a gente tem que interpretar. Por exemplo, a pessoa tem gota. Se ela tem gota, o ácido úrico dela com certeza está elevado. Diagnosticado ou não, está elevado. Aham. Ela começa a aparecer, a pele fala, né? A chamada erisipela, aquela febre na pele. Sim. Isso é uma escadinha. O ácido úrico, nível de ácido úrico não tem como diagnosticar, dependendo do fator genético e do fator alimentar. Alguém pode estar com baixo e já ter uma artrite. Alguém pode estar muito alto e não ter essa artrite. Sim. Né? Mas com certeza vai ter manchas na pele, vai ter gota, vai ter algum sinal que vai demonstrar, né? Cabe a ele estudar isso. Né? Falando disso, as proteínas de origem animal causam diversos problemas. Inflamam o tecido epitelial e não é muito raro que essas pessoas desenvolvem, depois de não tratar, desenvolvem o pior, né? A osteoporose, Eita. as artroses. A gente sempre brinca dizendo que o futuro Sim? de uma IT sempre vai ser uma ose. Ixi. Ou seja, Olha, que interessante. Repete tenho- isso aí, que eu quero decorar. O futuro de uma IT sempre Vai vai ser ser sempre uma uma ose. ose. Olha, interessante. Uma artrite pode Por levar a quê? osteoporose. Porque a inflamação é os leucócitos ali, naquele tecido, tentando limpar para que aquele tecido seja restaurado. Mas se eu não souber colaborar com esse processo, que tem de 4 a 5 fases, ele cada vez vai piorar o processo. Uhum. O processo se torna degenerativo, de inflamatório para degenerativo. E ali essa pessoa vai chegar num estágio que ela vai ter que colocar uma prótese ou vai ficar inválida numa cama. Puxa. Então esse processo que começou com dor, a gente tem que agradecer, porque senão a pessoa não ia procurar só recurso né? Quando eu estou tomando muito anti-inflamatório, os chamados diclofenaco de potássio, de sódio e tal, eu estou prejudicando outros órgãos do corpo, né? Aham. E uma doença vai gerar outra. Olha que coisa. E daí, esses órgãos são afetados. Os órgãos principais que são afetados, os rins, né? O fígado, a própria microbiota intestinal, que são a saída para nos levar não só ao alívio, como também à cura. Por isso que os medicamentos anti-inflamatórios devem ser usados só com um tempo determinado e emergencial. Sim. Jamais por longos períodos. Eu conheci um rapaz que ele chegou lá na loja, ele disse que ele já não tinha os 2 rins, porque ele utilizava anti-inflamatório muito alto por quase um ano. Ele usou Nossa, e perdeu olha os só. rins, isso com receita médica. Que coisa. Receita médica. Então, se você está sentindo Então, dor, é o perigo. um aviso, é uma coisa boa, né? Tem que agradecer pela dor, a gente viu. E é uma escadinha, né? E aprendi então que a zite pode virar uma zose, né? Você tem que tomar cuidado para que essa escada não progrida, né? Bom, agora é 21 horas e verdade. 23 minutos. Nós queremos agradecer os ouvintes que estão de todos os cantos nos ouvindo. Aqui a gente consegue rastrear alguns ouvintes, não são todos, né? Mas, por exemplo, temos vários ouvintes em São Paulo, aqui na cidade de Pelotas também, em Mogi das Cruzes, lá no estado de São Paulo,
em Samambaia, Pernambuco, Monte Alto, em São Paulo, Areiópolis, São Paulo também, na cidade de Lins, na cidade de Rio Grande, aí no Rio Grande do Sul também, em La Paz, na Bolívia, em Brasília, no Distrito Federal, entre outras cidades, né? Temos vários ouvintes que estão conectados conosco. Um grande abraço para vocês. E nós estamos chegando, assim, infelizmente nossa programação é curta, né? Eu queria, assim, chegar na melhor parte agora, o professor Paulo, se nós podemos chegar. Ah, né? sim. No sim. tratamento, né? Como Temos- curar, como prevenir, como aliviar as dores para quem sente, né? Com certeza. Irmão, na fitoterapia, que eu gosto muito da trofoterapia, com certeza, né? Sim. E a gente já teceu alguma coisa. Agora, na fitoterapia, jamais eu ia deixar em branco, né? Que é o meu carro-chefe, né? Sim. Eu sou um amante das plantas, né? Isso E mesmo. vivo delas, por elas, para elas também. Olha que interessante. É verdade. Então, dê nomes aos então, bois. as Quais? plantas, em vez de usar os anestésicos, né, Sim. químicos, os diclofenaco de potássio, de sódio, os Dramol da vida, Sim. essas pessoas, e isso é uma dica para todos, né, que tem dores constantes, primeiro, colocar em prática na questão alimentar, retirar, nunca comer salgado à noite. Você que tem dores mesmo? articulares, lembre-se, você jantou à noite salgado, depois das 19h30 da noite, você vai ter a sua parte de dor intensificada e essas articulações vão sofrer cada vez mais. Então, pra quem tem Então- dor, se jantar salgado, principalmente tarde da noite, intensifica a dor, pode ser assim? Acabou. Nossa. Eu posso dizer o seguinte, no melhor das hipóteses, vai agravar, Sim. e se ela não perder a articulação, né? Então é o seguinte, por que isso? Porque nós temos os dois órgãos de excreção, o direito e o esquerdo, os rins, que eles vão reter líquido. Sim. E quando a gente tem que ter, sempre estar bem ligado no fator creatina. Quando a creatina está muito elevada, então já está dizendo ali para mim, olha, eu tenho que diminuir as proteínas, e diminuir as proteínas, quando eu janto à noite, toda a proteína que eu usar à noite, ele vai ser, no mínimo, 10 vezes pior do que a proteína de origem animal que eu usei na hora do almoço. Por que isso? Porque aí nós entramos no ciclo circadiano. O ciclo circadiano nos coloca assim, que à noite nós temos um relaxamento de todos os órgãos. Os órgãos estão ali para ser escaneados, para produzir melhor no outro dia. E Olha com a proteína, ela tem difícil digestibilidade, vão trabalhar em cima dos rins e vão incapacitá-los para o próximo dia trabalhar de maneira adequada. Olha Então só. há uma retenção daqueles fatores que deveriam ser eliminados no decorrer das melhores horas do dia, que é no caso na hora do meio-dia, né? Então usar o salgado no meio-dia, usar 2 refeições com frutas e cereais, eu sempre sou amante da granola, né? Pela manhã. Granola é bom. São E 2. 12 horas após, no caso até as 19h30 da noite, né? Isso aí vai ajudar e muito. Essa é uma dica trofoterápica, né? Muito interessante. Então a alimentação faz toda a diferença. Não comer muito tarde e preferir menos proteína e principalmente menos proteína animal e sal na janta, né? E a janta mais cedo também, né? Por causa daquele círculo circadiano que a gente já viu, né? Claro, não usar refrigerante,
não usar bebida alcoólica, que nessa época aumenta muito, né, o consumo, e procurar não usar farinha de trigo branca, né, procurar usar qualquer tipo de feijão, menos o feijão preto, né, que o feijão mesmo? preto é uma proteína que não é incompleta, né? Olha, Nós temos que ter interessante. os 9 aminoácidos, né? Se nós não tivéssemos 9 aminoácidos na cadeia proteica, então ele é de difícil assimilação, faz com que o ácido úrico vá para a corrente sanguínea, né? Olha que Então nós temos que interessante. ter esse cuidado, né? Aham. É Agora bom. sim, O irmão gosta de uma feijoada, não? Gosta de uma feijoada? Mas eu gosto, mas o feijão eu prefiro o outro no dia a dia, viu? Agora, ô professor Paulo, é interessante uma coisa aqui, que sempre as pessoas elas esperam um remédio miraculoso para as coisas, né? E sempre Sim. quando a gente vai falar da solução dos problemas, geralmente nós começamos falando da alimentação, dos hábitos saudáveis, de deixar aquilo que não faz tão bem, né? Como o irmão tá falando, o refrigerante, né? E tal, algumas outras coisas. E isso faz muita diferença. Não é o remédio milagroso que faz a diferença, é esse ciclo que faz a diferença, não é assim? É verdade. E é a parte que o pessoal, se alguém vai lá para me pedir, tá com dor articular, pedir alguma coisa, ele não quer ouvir falar sobre alimentação. Não quer, ele quer o remédio Quer milagroso. ouvir falar. Ele quer uma porção mágica que vai tirar a dor e ele continuar comendo essas proteínas, açúcar branco, lá, os quitutes. E geralmente quando a gente se aposenta e tal, a gente come muito mais que outrora comia, né? E às vezes você Um exercita aposentado menos. e no inverno come horrores. É verdade. Come horrores. Agora sim, É verdade. se o senhor puder assim dar a dica, né? Ah, O pulo do gato agora. A dica assim. fitoterápica. Isso, o pulo do A gato. dica, agora. a melhor dica. Isso. Hoje, se tem, para você que tem dor articular intensa, tanto para isquimose, eu recomendo o seguinte: hoje no Brasil se usa a canela de velho, Canela de velho. e Anota aí, o que eu vendo há muito quer tempo, fazer o tratamento. a canela de velho é muito boa. Sempre é bom usar a canela de velho junto com a arnica. Arnica. Com árnica. Muito bom. Uma combinação que eu vendo há mais de 20 anos e aparecendo assim verdadeiros milagres. É uma combinação que é a sucupira Sucupira. mais a arnica em conjunto Arnica. e mais a beladona. Beladona. Interessante. A sucupira, ela revolucionou o tratamento de dores articulares no Brasil, falando naturalmente, né? De Sim. remédios naturais, a fitoterapia. Sim. Ela revolucionou. Se usava muito a garra do diabo, aí veio a sucupira e suplantou em muito, superou em muito, juntamente com a arnica, né? Sim. A sucupira, a arnica e beladona, elas têm substâncias que ela conjugada, elas refreiam até uma artrose. Olha. Isso eu tenho visto, né? No caso, a sucupira, ela tem substâncias anestésicas, comparado só com a morfina, que é o geraniol. Então, alivia a dor também. Que é um anti-infeccioso, e o beta-hidrocapano, que é um anestésico. Olha. E a arnica tem a arnicina, que é um antibiótico, um fármaco muito usado, né? E a beladona, a atropina. Então, isso aí em combinado, ele não só diminui, como ajuda até a restaurar
a pessoa que tem já uma artrite avançada, ou seja, uma artrose. Esse último nível, claro, o penúltimo nível é que deve ser tratado. Não se deve deixar até o último caso para ser tratado. Com Sim. certeza que Quanto antes, melhor. Todas as doenças eu acho que é assim, né? Quanto antes, melhor, né? é verdade. A prevenção ainda é o melhor tratamento, com certeza. Né? Com certeza. Com certeza. Exatamente. E irmão, eu gostaria de falar contar de uma experiência que eu fiquei impressionado mesmo. Aquilo ali me chamou a atenção. Sim, pode Na fechar com a realidade, chave de ouro, são- então, com essa experiência. Ainda tem um tempinho? Tem? Os últimos minutos, né? Pode contar essa experiência Ah, aí. Que então tá. Eu tô curioso agora Essa pra aí saber. me chamou a atenção. É um senhor que ele vive aqui nas ilhas, né? Aqui na minha volta aqui tem várias ilhas. E a Ilha dos Marinheiros é quase tão grande como a cidade do Rio Grande. E ele chegou lá, um gaúcho piochado, parou na porta lá e disse: olha, meu amigo, eu tenho dor, mas me dói desde a planta do pé até o último fio de cabelo, tio. Olha só. Eu acho que ele era cristão, né? Uhum. Isaías 1,6 fala isso, né? E aí eu disse: mas Vivente, e eu dou qualquer coisa para que eu possa dormir um dia sem dor, meu amigo. Aí todos que estavam lá na loja ficaram olhando para ele, né? Sim. Ele chegou a interromper lá o processo lá que estava atendendo outra pessoa, e eu digo: não, meu amigo, aí eu vou te ajudar, só espera um momentinho. Aí a gente conseguiu conversar. Aí eu disse para ele: vem cá, eu posso te indicar aqui a sucupira Nica Belladonna, que vai te ajudar e muito, mas tu tem que colaborar com a alimentação. Falei bem assim para ele. Aí ele disse: alimentação? Eu vim do médico agora, tô há quase 4 anos fazendo tratamento e tô cada vez, eu só falo, ó, pouco falta para mim usar umas muletas. Nossa. Mas eu não uso, porque eu sou gaúcho, eu sou homem, eu sou isso aqui. Então eu digo: não, claro, com certeza. Aí eu disse: vem cá, mas e quantos anti-inflamatórios tem nessa sacola aí? Eu gasto muito mais com farmácia que... Gasto muito e não tem resultado nenhum, eu estou apavorado. Uhum. Aí eu disse para ele: bom, a partir de hoje a tua vida vai melhorar. E ele disse: mas vem cá, tu me falaste de alimentação, o que eu tenho que fazer? Eu digo: olha, tem que parar de comer carne, cara. Tu para de comer carne, e aí tu melhora. Aí ele disse: bom, eu vou continuar te ouvindo se tu me disser qual a carne que eu devo te parar. Aí ele disse assim, aí eu disse: todas as carnes. Aí ele disse: bom, então eu vou me sentar aqui que eu vou ouvir e ao menos alguém me falou alguma coisa diferente. Que os médicos só falam para me tirar a carne vermelha. Uhum. E eu digo: mas tu não come carne vermelha? Ele diz assim: não, eu sou um gaúcho que só como um tipo de carne. E eu digo, ele digo: mas qual a carne que tu come? Eu só como carne de peixe, tia. Eu sou daqui da ilha, eu não como nenhum tipo de carne. Detesto galinha, muito menos res, que eu não gosto de ver o animal morrendo. Uhum. Aí eu digo: mas eu achei assim fantástico. Uhum. Aí ele disse assim: bom, ele disse: mas então tu quer dizer que a carne branca é pior que a carne vermelha? Eu digo: com certeza. Pega, gaúcho, uma carne de ovelha, uma ovelha, tu mata a ovelha. Ele disse: não faço isso. Não, mas o teu vizinho faz. A carne mata a ovelha, mata uma galinha e pega um peixe, colocasse para fora da água, ele vai morrer, é claro. Então, agora observa qual desses animais vai apodrecer antes. Nossa. Ele diz: bom, isso aí eu sei, vai ser o peixe, tio, vai feder toda a ilha. Pois é. Então, tu acha que a carne de peixe é melhor que a de galinha e a de galinha é melhor que a de res? A primeira a apodrecer
a gente não mede a carne, se ela é boa ou não, a não ser pela velocidade de apodrecimento. Ela apodreceu, ela vai gerar tudo aquilo que não presta, que tu vai ingerir. E não vai ser nem fritura que vai acabar com essa podridão dela. E ele disse, mas então existe carne, eu estava comendo só a carne, a pior carne. Existe carne pior que a de peixe, que é de camarão e a agora me fugiu. A de porco, Aí ele disse, pomba, mas é assim. Aí, bom, esse resumo da história. Sim. Esse gaúcho, eu desafiei ele. Tu é gaúcho, tu é macho mesmo? Então faz o seguinte. Não come carne, essa tua carne aí, durante um mês, e tu vais ver só como as tuas dores, as dores articulares vão sumir. Não vai ter mais dor nenhuma. Ele disse, mas eu duvido. Eu digo, mas faz isso. Uhum. E ele disse, bom, então tá, mas se não desaparecer, eu vou vir aqui na loja e vou falar pra ti, seja quem tiver aqui, vai ouvir. E eu vou falar em voz alta, que eu sou curto e grosso, disse ele. Uhum. E foi assim mesmo. E qual foi o resultado? Irmão, depois de 2 semanas, eu digo, bom, ele vai vir aqui. Ele não vai vir aqui depois de um mês, ele vai vir até antes, eu acho. Disse pro meu irmão. E ele foi assim, depois de 2 semanas, ele esteve lá e ele ficou parado lá na porta e disse, ô Vivente, tu é meu amigo, porque com um vidrinho de remédio, eu não sinto mais nenhuma dor articular. Aí ele falou algumas coisas lá que ele disse, olha, eu só tive antes, em outros lugares que eu não achava cura, mas eu duvidava que parar de comer carne por 2 semanas não ia sentir mais nada de dor. Muito obrigado. Então, ele ficou meu amigo, né? E me recomenda até hoje. Que legal. Professor Paulo, foi um imenso prazer entrevistar aqui o senhor nessa noite aqui. E valeu mesmo pela contribuição, eu aprendi muita coisa, tenho certeza que os ouvintes também aprenderam muita coisa dessa entrevista, viu? E com certeza vou convidar mais vezes o irmão para ser entrevistado aqui, né? Fico agradecido mesmo, foi um privilégio que eu espero ter correspondido perante meus ouvintes também, né? E quem é que gosta de sentir dor? Ninguém gosta. No inverno, ninguém gosta de sentir aquela dor, aquela cãibra, aquele formigamento, aquela dor horrorosa, e só tomando medicamento, gastando e não tendo outro resultado, senão procurar outro auxílio, né? Verdade. Então a fitoterapia e a trofoterapia tem a solução, com certeza, eu sempre digo. Vale a pena melhorar na alimentação, vale a pena usar uma erva de chá que não tem as contraindicações, né? De arrebentar rim, fígado, intestino, estômago, né? E tomar aí depois um medicamento à base de hidróxido de alumínio para tentar consertar e piorar ainda mais a situação. Professor, um abraço. Agradeço muito mesmo a sua participação, então. Deus seja louvado por isso também. Vamos para um rápido intervalo musical e voltamos com a palavra de Deus. A palavra de Deus para você esta noite, a mensagem da sua palavra. Muito bem, queridos ouvintes, agora são 21h42. Nós vamos à meditação da Palavra de Deus. Nesta noite, vamos meditar em um contexto, em 2 versos muito importantes para a nossa vida.
versos que são versos transformadores, versos excelentes. Ele está em Isaías, capítulo 53, o versículo 4. E o versículo 5 diz assim: E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo, levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado, castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Quando eu leio esse verso, esses dois versos do capítulo 53 de Isaías, me vem em mente algumas coisas. E o primeiro, sem dúvida, me vem em mente é a vida sofrida e o doloroso sacrifício de Jesus, né? Que ele teve por mim e por você, as cenas finais da história da vida dele, o sangue vertendo ali na cruz do Calvário, o sofrimento, né? A tortura pela qual ele passou. Mas eu também me lembro de como um eunuco, pouco tempo depois do episódio do sofrimento, teve a vida transformada ao entender as palavras desse capítulo que eram para ele. Sim, eu quero perguntar para você nesta noite, você já percebeu que as palavras deste capítulo de Isaías são para você também? Milhares de pessoas, com toda certeza, foram transformadas pelas palavras destes versos, né? E eu pergunto, será que existe uma chance disso acontecer com você também? A transformação através da mensagem que estes versos querem passar? Na tradução mais tradicional, o verso 4 de Isaías 53 começa assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Verdadeiramente. É uma afirmação 100% realística, né? Conforme a palavra. Eu quero perguntar para você, Jesus carregou nas costas dele as suas doenças? As suas dores, os seus problemas? Sim, Jesus carregou? Se a sua resposta foi sim, então eu te pergunto novamente, por que você anda triste? Por que você anda ansioso? Por que você anda temeroso? Ou talvez cabisbaixo? O certo é que muitas vezes nós sabemos que Jesus ele resolve, mas ao mesmo tempo nós achamos que ele resolve não o nosso caso, e sim o caso do irmão A, do irmão Antônio, do irmão B, do outro irmão Bruno, né? Mas não achamos que se aplica para nós não nos apossamos do poder que a palavra nos transmite através desses versículos. Querido amigo, querida amiga, Jesus quer levar todas as suas preocupações, Ele quer levar todos os seus fardos. Ele levou já na cruz, antes mesmo de você nascer, todos os seus problemas, porque Ele sabia que você se renderia a Ele. Ele diz em sua palavra, no Evangelho segundo Mateus: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Entregue-se.
Eu quero orar com você neste momento. Deu um problema aqui na transmissão, mas já conseguimos recuperar este problema. Vamos orar então neste momento, encerrando a programação, entregando todas as nossas preocupações ao nosso grandioso Deus. Querido Pai Celestial, querido Pai Celestial e grandioso Deus, nós queremos, nesse momento, querido Pai, entregar todas as nossas preocupações em Tuas mãos e agradecer, porque sabemos que cuida de nós. Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus. Nós entendemos que foi por cada um de nós, foi por causa de mim, da minha pessoa, foi por causa daquele ouvinte que está me acompanhando, daquele ouvinte que está, Senhor, angustiado, cheio de preocupações, cheio de afazeres, cheio de decepções consigo mesmo, porque não tem conseguido fazer muitas coisas, porque não tem conseguido, Senhor, aquilo que Ele tanto almeja. Pai, tome em Tuas mãos a cada um de nós e cuide de nossa vida, Pai. Ajude-nos a sermos melhores contigo. Ajude-nos, Senhor, a deixarmos os nossos fardos contigo, assim como nos oferece, Pai, que Teu jugo é suave, Teu fardo é leve. Ajude-nos, Senhor, a nos apossar deste capítulo de Isaías, o 53, que possa ser realidade em nossa vida e assim como tem transformado milhares de vidas, Ele possa transformar a nossa também, ao entendermos o sacrifício do amoroso Jesus por cada um de nós. Pai, perdoa os nossos pecados. Livra-nos das tentações, como prometeste que faria quando nós pedíssemos. Agradecemos por tudo, entregamos em Tuas mãos todas as coisas e pedimos em nome de quem merece, Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Estamos ficando por aqui. Uma boa noite, um grande abraço para você. Saúde total com Joilson Corte. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.